nem sempre como nós imaginávamos, não é? Porque a caminhada com Deus não é como nós imaginamos. O Senhor mesmo disse: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente entrega a nossa vida a Jesus. Eu costumo dizer que não é uma religião, mas é um relacionamento. Se bem que a religião é boa até determinado momento, eu mesmo sou uma pessoa que precisei da religião. Quando eu aceitei Jesus com 17 anos e vim tão louco, muito louco, e com minha cabeça tão desorganizada, eu estava tão deformado, né? Como a Bíblia lá no Gênesis que diz: a terra era sem forma e vazia, não havia forma. E disse Deus: haja luz. Através da palavra a terra foi criada. E eu vim assim para Jesus dessa maneira, deformado, precisando de um milagre na minha vida. E através então da palavra eu fui sendo formado. Foi exatamente o que Jesus fez na vida dos discípulos. Ele foi formando os discípulos. E ele deixou o mandamento no final: ide por todo mundo e formai discípulos. Formai discípulos. Então foi muito interessante, muito importante, porque eu precisei da religião, porque a religião, a estrutura, o que é a religião? É um conjunto de normas, de regras. E eu era tão desregrado, eu era tão indisciplinado, que eu precisei de um lugar para me disciplinar, para me ordenar, para aprender a obedecer, está entendendo? Então a igreja também tem esse papel. As pessoas chegam e precisam entender que está escrito na Bíblia que tudo é com ordem e com decência. Isso é muito bom, e eu precisei muito disso. Mas o ser cristão é mais do que isso, é um relacionamento. Ser cristão é uma vida com Deus. E a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, não é como o apóstolo Paulo que disse: não vive mais eu, quem completa? Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E aí está essa questão da fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera. É mais ou menos isso. Eu passo a vida inteira tentando decorar. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E você vai ver lá: pela fé, né, Dai? Pela fé, Abel apresentou um sacrifício maior do que Caim, que foi agradável a Deus. Pela fé, Noé. Pela fé, Abraão. Pela fé, Moisés. E o autor de Hebreus, que ninguém sabe que foi Paulo, eu acho que foi, ele vai falando, né, da fé, e finalmente ele entra no Novo Testamento, que somos nós, porque o Novo Testamento não fechou, amém? E nesse Novo Testamento ele vai dizer: a vocês foi reservado algo mais sublime do que aos antigos. Meu Deus do céu! Quer dizer que nós temos algo mais sublime do que os antigos? Quem são os antigos? Davi, Abraão, Gideão, Moisés, Isaías, Jeremias, a nós, para que eles não fossem aperfeiçoados. Mas nós temos algo muito maior, sim, porque nós temos a revelação de Jesus. E nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é muito forte, isso é muito, muito tremendo. E aí a gente passa a não viver mais pela nossa própria vontade, e nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E nós não podíamos imaginar isso, que agora nós não vamos mais viver pela nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Eu queria ler com vocês então, para começar, prometo que não vou demorar muito hoje, e Mateus capítulo 14. Glória a Deus. E aí eu não podia imaginar que a pastora Nara estaria comigo também hoje, né? Não podia imaginar que eu chegaria e encontraria uma igreja tão linda, a começar de tudo diferente, tudo pintado, tudo bem ordenado, que maravilha. Mas todos os domingos, gente, todos os domingos, quando vai chegando esse horário assim do culto, e Nara testemunha,
vai me dando uma saudade de vocês. Sério. Vai me dando aquela saudade, sabe? E aí eu estou ligado com vocês, podem crer nisso. Estou ligado, porque eu faço parte dessa obra, eu faço parte desse ministério. Amém? E me dá vontade de não ir embora. Eu queria até cantar aquela música, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É a cara do Alja, né? É a nossa cara. Mateus capítulo 14. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por esse ministério, muito obrigado por essa família. Família, obrigado por a gente trazer com a gente o nome dessa família, família Haja, Reino de Deus. Eu quero te agradecer por cada pessoa que eu vou observando, que eu vou percebendo, que foi trazida para esse ministério, para receber, para receber do Senhor grandes bênçãos, grandes promessas, mas também para frutificar, também para ser importante aqui no reino, fazendo alguma coisa, somando com o seu talento, com o seu dom. Eu te agradeço. E que nessa noite, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo venha conduzir essa breve ministração, mas que o teu Espírito possa edificar nossas vidas, e que possamos sair daqui hoje, nessa noite, assim, com uma certeza, uma clareza bem grande, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, daquilo que o Senhor quer de nós. E desde agora eu peço a Ti, Pai, toda angústia, todo medo, ó Deus, nesse momento, toda apreensão, eu peço a Ti agora, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, como a pastora ministrou ontem, que o espírito do medo saia, e que o Espírito de Deus entre, e que possamos nos acalmar agora, que possamos esquecer agora os problemas, os desafios, os medos, aquilo que nós temos amanhã, aquilo que temos que enfrentar amanhã, os gigantes. Possamos descansar na sombra do Onipotente, debaixo das Tuas mãos, que é o melhor lugar para estarmos, que é o centro da Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Então, muita oração, muito poder, né? Mateus capítulo 14, versículo 22. Queria que você abrisse comigo aí, na Bíblia, no celular. Mateus 14, 22. E diz: e logo Jesus insistiu, que na minha versão compeliu, insistiu aos seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, ele subiu para o monte para orar, e vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar. Onde estava o barco? Eu digo, no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga, o vento era contrário. Diga com fé, o vento era contrário. Versículo 25, mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Diga, andando sobre o mar. Glória a Deus. Versículo 26, e quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles se perturbaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, andando sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse, por que duvidastes, homem de pequena fé? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então
os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Diga glória a Deus. Que palavra tremenda. Gente, quando Jesus se encontrou com Pedro, lá no início, que foi André o primeiro discípulo, mas André logo trouxe Pedro. E Jesus, como diz o pastor João, eu acho essa palavra tremenda. Jesus pediu emprestado o barco de Pedro, e o barco que representava a vida de Pedro. E Jesus realmente entra na vida de Pedro, no barco de Pedro. E Pedro então, olhando para si, percebe que ele é um pecador. Porque quando nós estamos diante de Deus, e Deus é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, e a gente entende, percebe, e a gente faz então uma comparação com a nossa vida, a gente vê que de fato nós somos nada. Nós somos, como diz a Bíblia, a nossa justiça, não nós, mas a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundície, como um pano de chão, literalmente, trazendo para a nossa linguagem de hoje. A nossa justiça diante de Deus, como um pano de chão. Pedro então disse: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus responde para ele: de agora em diante farei de ti pescador de homens. Pedro jamais poderia imaginar, nem Pedro nem os discípulos, Pedro jamais poderia imaginar, meu irmão, que ele se tornaria um dos homens, Filipe, mais conhecidos de toda a história da humanidade. Ele jamais poderia imaginar que ele seria, para a Igreja Católica, o primeiro Papa, não importa, não é? Na história, tanta gente famosa, tanta gente conhecida, mas que a nossa geração não conhece mais. Ora, se você chegar para um menino hoje de 10 anos e perguntar ele sobre Michael Jackson, ele não vai saber quem é, provavelmente. Já ficou para trás. Tantas pessoas que já vieram, que já se foram. Pedro jamais poderia imaginar que ele seria um dos homens mais importantes da história. E a gente jamais pode imaginar, são tantos Filipes aqui, né? Filipe. E nós jamais podemos imaginar, Samuel, o que Deus tem separado para nós, qual o plano de Deus para nossas vidas. Sei que o plano de Deus para nós é um plano maravilhoso, é real, é verdadeiro, mas o agir de Deus é diferente daquilo que nós imaginamos. A metodologia de Deus, o método de Deus, Deus nos leva, não é? Jesus vai falar pelo caminho estreito. Ele diz que muito largo é o caminho que conduz à perdição, que é fácil, da vaidade, do querer aparecer, do dinheiro, não é? Eu digo o amor ao dinheiro, dos prazeres. É um caminho largo, como a Bíblia também vai dizer, há caminhos que o homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor final. Por mais que ele viva uma vida fantástica, aparentemente aos olhos humanos, uma vida fantástica na terra, e a vida eterna, que é o mais importante. E há caminhos estreitos. Esse é o caminho de Deus, é o caminho estreito. Não é necessariamente, não deve ser o caminho estreito, um caminho de sofrimento. O Evangelho então significa sofrimento. O Evangelho significa deserto. Não, Deus não criou o homem para o deserto. Deus criou o homem, por exemplo, e colocou no Éden, que significa que era um paraíso, que era um lugar de gozo. Mas o sofrimento faz parte da nossa caminhada. Os desertos da vida fazem parte da nossa caminhada. E é Deus que sabe o melhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E aqui nós vemos os discípulos.
E a Bíblia diz no final do texto que eu li, que eles olharam para Jesus, eles disseram verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Eles já tinham passado por uma tempestade antes. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, então era mais fácil. Então você está numa tempestade, que você está vendo Jesus do lado, não é? Se eu estou num lugar perigoso, mas eu estou vendo aqui os meus heróis, John, eu estou vendo aqui Felipe ali, o novinho, eu estou mais tranquilo, estou vendo outro Felipe, eu estou vendo Samuel, né? Eu estou mais tranquilo, estou num lugar perigoso, estou vendo Luiz, Tiago, sei das habilidades do Luiz, eu estou mais tranquilo. Então, a primeira tempestade, Jesus estava ali, então era mais fácil. E os discípulos ficaram desesperados. Aí de repente a Bíblia diz que Jesus estava dormindo em um travesseiro. Uau, olha que coisa incrível. Você já viu alguém dormir no meio de uma chuva? Jesus estava dormindo, é o único que pode dormir com a chuva caindo sobre a cabeça. São os detalhes da Bíblia, né? Isso é muito legal. E aí Jesus ali, os discípulos estavam ali também. E Jesus de repente acorda e ele diz para a tempestade, e a tempestade vai embora. Mas agora foi diferente. E é muito interessante, porque o começo do texto diz que havia uma grande multidão. Jesus tinha acabado, algumas horas antes aqui, tinha acabado de alimentar uma grande multidão com 5 pães e 2 peixes, foi um milagre tremendo. Os estudiosos dizem que foram dias de ministração, não foi apenas um sermão chamado o famoso Sermão do Monte, mas foi um dia que Jesus ficou durante alguns dias ministrando. Imagine a gente participar de um seminário com Jesus 3 dias. Você pagava quanto para ir? Quanto é que está um seminário top aí desse? 3 dias com Jesus, mas foi de graça. E aí, porque Jesus podia fazer isso. E aí, faltou pão, Jesus multiplicou os pães, nós conhecemos a história, e o texto vai dizer que Jesus começou então a despedir das multidões. É muito interessante isso também, porque a gente está vivendo um tempo que eu acho muito interessante aqui no Haja, porque quando termina o culto, pastor João, ele não vai lá para a sala dele, ele fica aqui despedindo da multidão. E não só o pastor João, mas o mesmo líder de louvor também está aqui. Aqueles que servem na obra de Deus, isso é muito forte, isso é muito importante, porque Jesus estava com o povo, no meio do povo. Eu não acredito em um pastor que você... Eu estava frequentando uma igreja nos Estados Unidos, frequentei algumas semanas, mas quando eu vi que eu tinha muita dificuldade para falar com o pastor, quero falar com o pastor. Você tem que falar com o secretário do secretário do secretário do pastor. Aí eu até tentei falar com o secretário do secretário do secretário. Aí o secretário disse que ia ser tal dia, tal hora, tal, mas ia ver. Aí eu falei, Nara, agora é a nossa chance. Quando terminar o culto, a gente sai correndo. A gente sai por aquele corredor. E aí, antes do cara descer, a gente já deu certo. Eu saí correndo, pá. Quando o cara estava descendo, eu, pastor, tudo bem? Aí o cara falou comigo e tal, foi muito legal. Mas eu não acredito nesse ministério em que as pessoas não têm acesso ao pastor. E Jesus estava sempre no meio da multidão. E o texto vai dizer que Jesus obrigou aos seus discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado. Talvez na sua versão, eu gosto muito dessa versão que diz, insistia Jesus, tem alguma versão como essa? Insistia Jesus aos seus discípulos. Ora, se ele insistia, significa que ele já tinha mandado o pessoal aí e o pessoal não quis ir. Quem é que queria sair de junto de Jesus? Jesus, olha, vocês agora entrem aqui e vão para o outro lado que eu vou depois. Não,
De jeito nenhum. A gente vai te esperar. De maneira que ele insistia com os discípulos. Ele obrigou, chegou um momento que ele obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Então eles entraram no barco e eles foram para o outro lado. E Jesus então foi orar, diz o texto. Então na quarta vigília da noite, a partir do momento que os discípulos entraram no barco, começou então uma grande tempestade. E somente na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com os discípulos. Eu sempre me perguntei, mas se a tempestade começou tão cedo, por que Jesus esperou até de manhãzinha para se encontrar, para ir de encontro aos discípulos? Porque nas tempestades das nossas vidas, Deus sabe até onde nós podemos suportar. E Ele só vai ao nosso encontro na hora certa. Porque ele nunca vai chegar adiantado, mas Ele nunca vai chegar atrasado. Mas Ele só vai chegar na hora certa. Amém? E às vezes nós estamos passando uma grande luta. E só Deus conhece a luta de cada pessoa aqui. Deus conhece a sua luta. Deus conhece a minha luta. Deus conhece os nossos medos. Deus conhece os nossos desafios. Deus conhece as nossas lágrimas. Eu chego um momento da minha vida que eu já procuro não julgar ninguém. Olha, eu moro nos Estados Unidos, mas eu não moro nos Estados Unidos agora, eu moro já há muitos anos, moro lá, moro cá, fico aqui, vou para lá, e espero logo vir para cá e nunca mais ir para lá. Porque eu já estou cansado desse negócio de ir e voltar, voltar aí. E os Estados Unidos, na minha vida, sempre foi um lugar de treinamento. A verdade, essas frases que muitas vezes eu falo com vocês, quase todas foram lá, que eu aprendi. E nos Estados Unidos, eu conheço bem aquele país, isso eu posso falar que conheço bem. Aquele lugar tem lugares, tem as casas mais bonitas, isso eu tenho que confessar, as casas mais bonitas da minha vida que eu já vi foi ali. Tem lugares tão bonitos que eu digo assim, cara, se esse cara está morando aqui, ele ainda vai ter direito de morar no céu. Não é possível. Eu também penso, ora, mas isso aqui é tão bonito, imagina no céu. Você está entendendo? Mas o que me chama mais atenção são as vidas em miséria. São milhões. Isso nós não sabemos. O que me chama atenção, a gente também vê aqui, mas é diferente num país tão rico. É você passar muitas vezes em um carro e você vê uma pessoa sentada em um banco, uma pessoa já velha, e aquilo me corta o coração. E Deus conhece aquela vida. E Deus sabe o que passou. É muito fácil a gente dizer, é um vagabundo, é um drogado, ele escolheu isso para ele. Mas Deus conhece a história das pessoas. Deus sabe o que aconteceu com aquela vida. Deus sabe o porquê que ela está ali naquele lugar. E nesse lugar que eu moro, é triste dizer, mas tem milhões de pessoas assim. A felicidade não está numa geografia, a felicidade está no centro da vontade de Deus para a sua vida. O melhor lugar para nós é onde Deus quer que estejamos. Ali você vai ter desafios, você vai ter lutas, lógico, é a vida. Interessante essa caminhada. Quando os discípulos entram no barco aqui, e agora eles estão no meio do mar,
eu posso dizer que esse barco representa a vida da gente, e o mar representa também a vida da gente, e agora a gente está vivendo no meio, navegando, vivendo. E é aquela tempestade enorme. E esses homens, gente, talvez com exceção de Mateus, um outro, mas todos esses homens tinham crescido ali naquele lugar. Eles conheciam aquele lugar como a palma das mãos. Para começar, não é um mar, é um lago. Lembra, Felipe já esteve lá. É um lago, é uma coisa mais linda. Mas é um lago. De um lado você já vê o outro. É grande. É mais ou menos ali, tipo no ferryboat, aquele tamanho do ferryboat, aquela baía. É mais ou menos aquilo ali. Você vê o outro lado, mas é grande, não é pequeno. Mas é um lago. E eles conheciam bem, porque além de eles morarem ali, eles também eram pescadores. Então, se eles eram pescadores, eles aprenderam isso com certeza desde a infância. Eles conheciam as locas, eles conheciam os lugares. Mas quando a tempestade, muitas vezes, eu costumo chamar de surpresa da vida, quando a tempestade surge na vida da gente, não importa se você conhece bem onde você está, não importa se você tem dinheiro, quando surge uma tempestade na vida da gente, vem o medo, e as tempestades surgem, e o Senhor disse: no mundo tereis tempestades, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. No mundo tereis aflições. E os discípulos estavam desesperados. E na quarta vigília da noite, na hora certa, no momento certo, quando Deus percebeu que os discípulos não aguentariam mais, não tenha medo, não fique com medo, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, quando Deus sabe que você não aguenta mais, Ele vai aparecer. Ele vai entrar com o sobrenatural. O natural, Ian, pertence ao homem, mas o sobrenatural pertence a Deus. Aquilo que nós podemos fazer, Deus jamais fará por nós. Mas aquilo que nós não podemos fazer, entrará o sobrenatural. Amém? Em tudo. De repente vê Jesus andando sobre o mar. Qual era o grande problema dos discípulos naquele momento? Era o mar. E agora vem Jesus com aquela calma, andando sobre o mar. Ondas, gente, é um lago, que onda é essa? A tempestade era tão forte que no meio do lago, ondas enormes. Naquele lugar às vezes surgem tempestades. E agora imagine só, diante daquele que era o maior problema dos discípulos, diante daquele que é o maior problema para nós, diante daquilo que nos causa o maior medo, o maior terror, uma situação que está nos apavorando, de repente vem Jesus andando sobre aquilo que era o maior problema e a maior preocupação dos discípulos, andando sobre o mar. E aí os discípulos olham, mas eles não percebem que era Jesus. Eles imaginam que era um fantasma. Quantas vezes Deus está por perto, Deus já está trabalhando, mas a gente não percebe que Deus já está trabalhando, que Ele já está por perto. Ele já está nos dando sinais. Em momentos difíceis da minha vida, normalmente eu sinto os sinais de Deus. É uma palavra de amor através de um irmão, é uma porta que se abre, é um sinal. Então, diante das nossas lutas, Deus muitas vezes não se manifesta, não resolve aquele problema, mas Ele nos dá sinais. Então fique atento diante dos sinais de Deus na sua vida. Deus já tem lhe dado sinais.
Amém? E esses sinais que Deus tem lhe dado, significa que Deus vai agir na sua vida, porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, de repente, Pedro então olha, os discípulos olham, e Jesus, lá do meio das ondas, do meio das nuvens, do meio de tudo aquilo, Jesus então grita: não temais, sou eu mesmo. Tem de bom ânimo, be strong, sejam fortes, sou eu mesmo, eu estou aqui. Quantos podem ver pela fé nessa noite o Senhor te dizendo: eu estou aqui, eu estou na tua vida, amém? Sou eu mesmo. Senhor, será que? Será não, tudo é possível ao que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Sou eu mesmo, sou eu que já estou vindo, sou eu que já estou agindo. Eu quero que você receba essa palavra nessa noite. Deus já está agindo, Deus já está lá. Como diz a pastora Nara, não tenha medo do seu amanhã, porque Jesus já está lá, Ele já chegou, Ele já está lá na frente, Dai. O Todo-Poderoso, o médico dos médicos. O que mais? O leão da tribo de Judá, o mais valente, né? O Senhor sairá como leão sairá diante os nossos inimigos. O Senhor sairá como leão. Música antiga, lá de trás. Mas Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Jeová Tsabaote, o Senhor das batalhas. Nas batalhas mais difíceis da sua vida, não tema, sou eu mesmo. Ele é Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura. Ele nos cura. Ele é o Deus da nossa prosperidade. Ele é o nosso pastor. O que mais? Vamos lá. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Nós fazemos parte de uma pátria. Nós temos uma pátria. Essa pátria tem um rei. Essa pátria tem uma bandeira. E nós fazemos parte desse reino. É o reino de Deus. Glória a Deus. O que mais? Ele é o Deus conosco, é o Emmanuel. Ele é o Deus que já providenciou tudo para a construção do templo que será o Haja. Qual é mais fácil? Construir o Sol ou construir o templo Haja? Descobriram essa semana na NASA um planeta que é 2 vezes maior que a Terra. Alguém viu isso? Ele é 2 vezes maior que a Terra. Ninguém nunca imaginou que existia um planeta. Foi descoberto. Tem tanta coisa. Ninguém nunca imaginou o que Deus tem. Tem tantas coisas tremendas e maravilhosas. Mas aí Pedro diz assim: Senhor, eu quero ter uma vida, eu quero ter essa experiência. Gente, é incrível o que Pedro quis. Pedro disse: Senhor, se é mesmo o Senhor, eu também quero andar sobre as águas. Eu também quero conhecer o sobrenatural. Quantos aqui têm feito essa oração? Eu quero conhecer o sobrenatural. A gente lê na Bíblia, né, e vê esses homens tremendos de fé, essas mulheres de fé tremendos. Eu estou falando para mim. E eu digo assim: poxa vida, eu queria ter essas experiências que Moisés teve. Aí o que Deus diz? Você quer mesmo? Então é possível. Se você quer, é possível. Você quer ter, Alessandra,
essas experiências dessas mulheres tremendas, desses homens da Bíblia. Você quer isso? Oh, glória a Deus. Quantos querem isso? Caim quer isso? Ah, eu queria. Pedro disse: ah, Senhor, eu também quero. Olha, se é o Senhor, eu também quero andar sobre as águas. Aí o que o Senhor disse? Está escrito no texto. Ele disse: não, você não pode. Não, ele disse: você quer? Então vem. E nós também temos orado: Senhor, eu quero ter experiências, eu quero ser um homem de fé. Ora, se você quer ser um homem de fé, Deus vai ter que trabalhar em circunstâncias da sua vida para que essa fé seja desenvolvida. Aí que é difícil. Se você quer ter, ora, se Israel estava no Egito, Israel tinha uma mentalidade escrava, Israel passou 400 anos em escravidão. Então, quando você é escravo, você perde sua capacidade, criativa, você está ali com as suas emoções totalmente reprimidas. Então Deus queria que Israel se tornasse uma nação de fé. Então agora Israel iria entrar no deserto, e nesse deserto iria depender exclusivamente de Deus. E nessa dependência exclusiva de Deus, Israel agora iria conhecer o sobrenatural de Deus. Israel iria comer das codornizes dos céus, Israel iria, durante o dia, desfrutar de uma nuvem sobrenatural, à noite uma coluna de fogo. Israel teria que, no deserto, ver o sobrenatural para que essa fé então fosse desenvolvida. E assim também na nossa vida. Aí o Senhor disse: Pedro, você quer vir? Vem. E aí Pedro vem, ele obedece. E descendo do barco, ele começa a andar. Isso é tremendo. É o único homem na história que andou sobre as águas, foi Pedro. Eu imagino que a Bíblia diz que ele começa a andar, e os seus olhos estão em Jesus, e a tempestade está ali, mas de repente ele começa então a focar-se na tempestade, no vento. Ele se foca no vento, e no momento que ele tira os olhos do Senhor, e ele começa a se prender às circunstâncias que estavam à sua volta. Ora, a circunstância era real, o desafio era real. Não é que o nosso desafio não é uma coisa real, não, o desafio é real. Mas enquanto Pedro olhou para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. De repente, então, ele tira os olhos do Senhor e ele começa a afundar. Mas o tremendo é o seguinte: no momento que ele está afundando, ele faz a menor oração que a Bíblia mostra. É uma oração de uma palavra, de uma expressão. Ele diz: Senhor, salva-me. E muitas vezes na nossa vida, que nos falta palavras, a gente faz um clamor. E o clamor é mais que uma oração. O clamor é um grito desesperado por uma resposta sobrenatural. E muitas vezes na minha vida, sabe, quando eu não sabia o que dizer, quando eu não sabia o que falar, a única coisa que eu dizia era: Senhor, salva-me. Talvez nessa noite eu precise dizer: Senhor, salva-me. E eu não conheço a sua vida, mas talvez de todo o seu coração, com todas as suas forças, você já está cansado, você está sobrecarregado, e a única coisa que você pode fazer nessa noite é fechar os seus olhos, e de lá de dentro do seu coração, você também gritar e dizer: Senhor, salva-me. E aí de repente ele viu uma mão, e eu costumo dizer que era uma mão amiga e um braço forte. Já ouviu essa frase? Era um braço forte e uma mão amiga. Era o braço do Todo-Poderoso. Ora, Jesus poderia te dizer: você não teve fé?
sua fé é pequena, vai embora. A Bíblia diz que o ministério de Jesus, sobre o ministério de Jesus, o profeta profetizou dizendo: ele não apagará o pavio que fumega e nem quebrará a cana trilhada. Sabe o que é isso? O que é uma cana trilhada? Uma cana trilhada é uma cana rachada. Então ele não quebrará a cana rachada, ele não termina de quebrar. O que é um pavio fumegante? A vela que está apagando, sabe aquela vela que está apagando? Ele não termina de apagar. A missão dele era, da cana quebrada, ele faz uma nova cana. E do pavio fumegante, ele faz acender a chama. Quando Deus nos vê fracos, ele não termina de nos quebrar. Quando Deus nos vê afundando, naquele momento, ele nos exorta. Por que duvidastes? Sempre Deus vai nos exortar. Sempre Deus vai falar conosco. Não para nos humilhar, mas para nos levantar. E ele estendeu a mão. E ele levantou a Pedro. E agora a Bíblia diz que Pedro continuou andando sobre as águas. Você acha que Jesus pegou Pedro no colo? Não. Jesus não pegou Pedro no colo. Ele andou sobre as águas. Mas agora era diferente. Ele estava de mãos dadas com Jesus. Glória a Deus. E eles foram andando juntos. Então eu preciso que Jesus me dê a mão nessa noite. Senhor, eu seguro na tua mão nessa noite. Eu seguro firme nas tuas mãos nessa noite, Pai. Eu já percebi que se eu andar sozinho, eu vou afundar. E essa era a mensagem do Senhor para os discípulos. Eles disseram: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Ora, só agora eles estavam vendo que Jesus era o Filho de Deus. Há poucas horas antes, eles viram Jesus alimentar uma grande multidão com 5 pães e 2 peixes. Antes da multiplicação dos pães e dos peixes, eles tinham visto Jesus ressuscitar a menina que estava morta. E só agora, então, eles dizem: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Quer dizer que eles não tinham ainda essa convicção. Não, eles não tinham ainda essa convicção. E no ministério de Jesus, na vida desses homens, foi exatamente dessa forma. E na nossa vida é exatamente assim. Quando nós não temos ainda convicção, Ele permite certas circunstâncias na nossa vida para que a gente veja a glória de Deus. E para que a gente possa dizer: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Tu és um Deus vivo. Tu és um Deus poderoso. E aí Jesus entrou no barco. E a Bíblia diz que quando Ele entrou no barco, a tempestade cessou. Quando Jesus entra na vida da gente, a tempestade vai cessar. Amém, queridos? Queria fazer uma oração com você, queria chamar o John para a gente fazer essa oração. Hoje é uma oração de fé. Queria te convidar para se colocar de pé. Hoje é uma oração de fé.